sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast esse ano. Eu estou aqui na minha companhia com o Marcos Braga, Lucas Canibal, somos nossos especialistas, Sales Manager da Driving, e vamos estar compartilhando conosco as suas experiências, suas opiniões a respeito dos temas que hoje vamos abordar. Hoje vamos falar de inteligência artificial e também de uma nova parceria da Driving, de uma novidade da Driving em nossa plataforma. Ok? Vocês podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais, YouTube, podcast. Estejam à vontade, né? Lucas, Marcos, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, certo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Lucas, Henrique? Tudo ótimo. Bom, Lucas, Marcos, como eu disse no início, nós temos dois temas, ou seja, um mix de temas para abordarmos nesse nosso papo de hoje. Um deles é o que eu já vou começar com vocês aqui, é sobre inteligência artificial e como essa frase, inteligência artificial, vem impactando e o que poderá nos trazer para o futuro, para as nossas operações, né, para o nosso universo. Quem começa? Bom, vou começar por aqui. A inteligência artificial, ela realmente está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e não seria diferente na logística. A Driving, por exemplo, por ser uma empresa de referência de tecnologia, ela já nasceu trabalhando ali uma alimentação de algoritmos e utilizando a inteligência artificial como suporte para fazer esse algoritmo executar. Então, ou seja, a inteligência artificial permitiu a gente enriquecer o nosso algoritmo com inteligência para fazer a roteirização otimizada, considerando uma série de fatores para fazer essa roteirização, né? Quando a gente pensa no senso comum, a gente imagina que uma boa roteirização se apega apenas em distância geográfica. Porém, não. Existem outras parametrizações interessantes que a gente pode fazer para alimentar o algoritmo, como, por exemplo, especificidades do cliente, especificidades de janela de recebimento, ou no momento de um cálculo de rota, uma inteligência artificial que vai pegar os padrões, por exemplo, dos últimos 3 meses daquela rodovia que está na rota, por exemplo, para poder entender padrões de tempo de deslocamento por horários específicos, especificidades de acidentes, para você começar a entender padrões e sempre ser o mais assertivo no momento de trazer uma roteirização, né? Então, acho que esse é um exemplo bem interessante de como a inteligência artificial é importante em uma das grandes soluções da Driving, que seria a roteirização otimizada. Eu acho que segue nessa linha que o Marcos comenta também. Acho que existem 3 pontos chaves, né, que acabaram balizando a logística e vem cada vez mais, né? Porque ela ainda, a gente vai falar mais pra frente aí, não é tido como 100% em todos os processos logísticos, ainda por muita questão de tabu e tal, que a gente vai ver adiante. Mas 3 principais pontos aí é justamente a parte de permitir, né, a previsibilidade e o monitoramento do tráfego também, de ter estimado e ter essa já consciência e visibilidade para que as empresas consigam, de maneira mais assertiva e mais organizada, ter toda a operação ponto A, B, C e D, toda a distribuição de acordo como eles estão prevendo, necessitam. Toda a parte aí de programação com eficiência, né? Então, ter uma eficiência maior, análise de dados na logística, acaba aí tendo a oportunidade de ter uma visão mais baseada nesses dados sobre as rotas, comportamentos dos motoristas, atualização, né, dos processos de planejamento de transporte e também a parte de segurança de todos os usuários, né? Não apenas segurança dos passageiros, motoristas, que é uma das principais preocupações aí da logística no transporte, mas também justamente a inteligência artificial acaba reduzindo erros humanos, né? E aí que traz toda a parte de automatização também para a operação de ponta a ponta. E isso que você falou, Lucas, de automatização de ponta a ponta. E aí já me ocorre como impacta, né? Como é que impacta a inteligência artificial nessa operação. E como impacta
que tipo de desafio, quais são os principais desafios que a gente enfrenta hoje, ou na adoção da inteligência artificial, ou na melhor compreensão dessa inteligência artificial que estamos vendo acontecer e borbulhando aí em todos os encontros que temos com o mercado, enfim. Quais são os maiores desafios hoje? Na inteligência artificial, no nosso caso, na nossa operação, né, no nosso universo de logística, e quais os principais desafios que estes que buscam estão enfrentando hoje? Aqueles que buscam se atualizar, na verdade, né? Acho que um dos grandes desafios para se ter um uso eficiente, né, um aproveitamento inteligente eficiente da inteligência artificial é a gestão e a leitura de dados, a compreensão de dados, né? A gente já vive num período, né, que nós recebemos uma quantidade absurda de dados. Então, não adianta você ter solução de inteligência artificial se a base de dados que ela vai consultar, ela não é uma base rica, né? Então, você precisa ser muito criterioso com o tipo de métricas que você vai considerar para você utilizar a inteligência artificial e ter uma boa solução logística, né? Vou dar exemplos. Não adianta você tentar buscar uma inteligência artificial eficiente para, por exemplo, estudar um comportamento de uma determinada região no que tange a rota, né, montar a roteirização, se você não está levando em consideração todos os possíveis vias que poderiam cobrir aquela região. Você está considerando somente as vias principais. Então, você tem que levar em consideração todos os detalhes, porque é o conjunto de detalhes de informações que vai permitir com que a inteligência artificial lhe traga boas respostas. Exato. Embarcando de novo aí nessa linha do Marcos aí, bem importante também a parte de segurança de dados, né? Eu acredito que tanto a inteligência artificial quanto a própria tecnologia, a gente vem observando aí, respira dia a dia, em muitas empresas, por diversos fatores, N fatores aí, seja porque é uma empresa menor que não tem capacidade de investir no momento, seja porque é uma empresa, né, enorme, mais antiga, com pensamento mais, né, parado no tempo. Tem a questão do tabu também, né? A questão do tabu de, olha, será que vai dar certo? Questão da mudança, até que ponto, né, a gente vai conseguir implementar, e os nossos dados, segurança dos dados agora com a LGPD, já faz alguns anos aí, cada vez essa preocupação mais latente, como que a gente vai ter essa segurança, e a própria questão além dos desafios tecnológicos, a própria questão aí ética legal, né, incluindo também custos, né, custos iniciais e essa preocupação toda com a privacidade. Legal. Bom, aí nos leva a pensar e a concluir que, ok, legal, a gente entende que a inteligência artificial se faz presente, é necessária, e os benefícios, né? Nós aqui sabemos quais são, mas vamos falar um pouco deles. Então, a gente sabe que o tripé dos benefícios no uso, não só, como o Lucas comentou, em tecnologia, principalmente, agora mais recente, a inteligência artificial, vai resultar em quê? Redução de custos, qualidade, visibilidade, né, experiência. Queria que vocês falassem um pouco disso, né, Ju? O que a inteligência artificial está agregando a essa tecnologia que a gente há muito tempo vem falando, que não é mais uma tendência, sim, uma necessidade. E agora a inteligência artificial, e como é que ela vem impactar essas vantagens, né? Esses benefícios, essas vantagens para o nosso universo, para o cliente, ou seja, a adoção e a utilização da inteligência artificial dentro das suas operações. Legal, muito boa pergunta. Eu acho que você tem algumas variáveis, né? Por exemplo, um planejamento de demanda, né? Então, olhando o lado do cliente, né? Ele precisa planejar, às vezes, a sua demanda de venda. E aí é onde eu faço um link com a Drive-In. Se ele tem um planejamento de venda, se ele tem um sistema que vai fazer a gestão de vendas, de pontos de venda, com a solução da Drive-In de módulo Go-to-Market, por exemplo, ela vai fazer a leitura desse sellout do cliente para poder roteirizar visitas. Então, assim, isso só é possível através da inteligência artificial,
porque a inteligência artificial vai ler os dados e vai entender padrões para poder fazer a melhor roteirização de visita desses vendedores. Então, esse é um exemplo prático na qual a gente pode beneficiar o cliente através da inteligência artificial. Legal. E além dessa parte de planejamento também que o Marcos diz, a parte toda de gestão, né? Que até ia comentar no tópico anterior ali que o Marcos tinha salientado. A gente tem também um dos pilares aí a questão de toda a gestão. Uma gestão mais eficaz justamente por exemplo, cadeia de suprimentos, né? A gente talvez fale mais para frente também. E ter essa equipe, né? Voltando àquele tópico anterior, ter uma equipe consistente, sólida, que vai fazer essa análise de dados, né? Então, essa parte de planejamento atrelada com essa gestão mais eficiente, né, vai justamente resultar nesses baixo custo, questão menos emissão de poluentes também, que a gente vai ver na sequência depois com a parte do nosso parceiro aí, na parte sustentável. Então, tudo isso acaba trazendo uma melhor, né, uma gestão, uma operação mais sustentável também. Eu acho que até pegando um parênteses aí, bom ponto que o Lucas trouxe com relação à gestão, hoje, graças à inteligência artificial, a gente consegue trazer um rastreamento bem detalhado de pedidos, a nível de pedidos, não somente a nível de veículos, né, das principais etapas. Por quê? Porque você tem uma inteligência artificial junta ali dentro de uma base, né, que ela vai disparar a principal etapa de uma coleta aprovada, de um início de rota, de um veículo em trânsito, de um pedido entregue no cliente final, de um pedido atrasado, enfim, essas variáveis, esse detalhamento do rastreamento, ele se dá graças à compreensão da inteligência artificial nos dados que são registrados por uma variável, uma diversidade de fatores, seja a geolocalização, quando você chega num cliente, passou a cerca virtual de distância, ele vai dar a chegada, isso se deve graças à inteligência artificial, que consegue entender esses padrões, esses comportamentos e disparar uma resposta para o cliente final. E até, Marcos e Henrique, né, duas empresas que estão se destacando aí muito, a gente estava falando hoje mais cedo sobre a Amazon e a Google, né? Eles têm sido pioneiros na questão de implementação de inteligência artificial. A Amazon, e não só a Amazon, a própria, se eu não me engano, a Americanas, fez aí alguns testes, alguns pilotos de entregas com os drones e tal, algo bacana. Então, o pessoal acha que a tecnologia, a inteligência artificial é isso, então, mas não é só isso, né? Tudo que a gente está falando tem por trás toda a parte de planejamento, toda a parte de gestão. Então, ter esse planejamento na logística com rotas inteligentes para prever justamente questão de tráfego, manutenção de veículos. Então, as empresas acabam economizando tempo, custo significativo, justamente através dessa programação otimizada, né? Maravilha. Aliás, perfeito. Era exatamente essa a minha colocação que eu ia fazer em seguida, e os dois já tocaram no assunto. E recentemente, eu e o Lucas, em uma reunião, esse cliente nos perguntou, mas vem cá, a inteligência de vocês, né, da sua solução, ela aprende com aquilo, com a operação? Ela vai aprendendo, se adaptando e se adequando? A ideia é essa, né, Lucas e Marcos? A ideia é essa, ou seja, a inteligência artificial, através dos algoritmos, né, utilizados pela nossa tecnologia, realmente fazer aquilo que ambos falaram, uma melhor rota, uma sequência inteligente, e tudo isso vai resultar em quê? Em redução de quilômetros percorridos, o que resulta numa menor emissão de carbono na atmosfera, e uma melhor visibilidade, e com todos esses indicadores e com esses parâmetros, ele consegue ter uma melhor tomada de decisão. É isso? Sim, por isso até que... pegando aí um belo ponto que você trouxe, já dando uma prosseguida aí para o segundo tema que a gente vai falar bastante hoje, a Drivin, ela, junto aí da Carbo Neutral, desenvolveu aí o painel de controle de emissão de CO2, né? Na qual, eu não vou dar o spoiler agora, né? Acho que é bem legal a gente mostrar um vídeo introdutório bem bacana sobre, mas ele vai trazer bastante indicadores interessantes a nível de gestão de pegada de carbono.
E até só pegando esse gancho aí que o Henrique falou da nossa reunião com o cliente, tem a inteligência artificial e tem o que a gente chama também que tem a ML, né, que é a Machine Learning. Então, o que é justamente Machine Learning? É justamente esse método de análise que vai fazer com que esses dados, né, então, acaba analisando esses dados que acaba automatizando toda a construção aí dos modelos analíticos e de toda a inteligência que está aí por trás da operação, dos algoritmos, né. Então, tem até um exemplo legal que o Lucas lembrou de Machine Learning, que a Drivin faz, por exemplo, se você tem um endereço cadastrado tá ali cadastrado por uma latitude e uma longitude, né, porque a Drivin ela vai bem na georreferenciação mais a que funciona, que é a latitude e longitude. Se você tem um endereço cadastrado previamente, na qual, na prática, quando vai se realizar aquela entrega, o motorista ele vai entregar em outro local, que seja no início do quarteirão daquela empresa, por exemplo, se isso acontecer de forma recorrente, a Drivin, por Machine Learning, ela vai entender que mudou o padrão e ela vai recomendar para o cliente, né, o detentor daquela operação, que altere a latitude e a longitude de acordo com aquele padrão, né? Então, a Drivin, ela realmente recomenda essa alteração, essa correção para o cliente, mostrando que o algoritmo realmente ele é muito preciso no que tange também georreferenciação. Ótimo. E tudo isso que vocês disseram, né, esses dados mais precisos, né, tanto na rota como em outros indicadores, me leva a uma coisa, a pensar em algo também tão importante quanto a experiência do cliente, gente. Como é que fica a experiência do cliente? Como é que a inteligência artificial pode melhorar a experiência do cliente? E se pode, de que maneira, né? Como é que a experiência do cliente pode ser otimizada nesse aspecto? Quer falar, Marcos? Pode falar. A gente fala qualquer coisa, se complementa aí, mas isso é uma coisa muito interessante, porque um dos focos aí é sempre a experiência do cliente, né? É garantir que ele esteja satisfeito. Então, obviamente que esse ponto não ia ser esquecido pelo algoritmo, pelo machine learning, pela inteligência artificial. A partir do momento que é só a gente ver, né? Vou dar um exemplo mais palpável, acho, para o nosso dia a dia. Quando a gente acessa, muitas vezes, né, um site de compras, vou comprar ali, quero comprar um tênis. E aí acessei 1 ou 2 vezes, ou até quem já experienciou aí de estar falando algo próximo ao celular, daqui a pouco abre ali, dá 1 minuto, 2, está passando, seja Google, Instagram, vem aquele anúncio ou aquela sugestão de compra, né? Então, ali a gente já tem também essa informação de que, opa, tá bom, então o algoritmo é que está trabalhando por trás daquilo, né? De estar trazendo justamente o que, baseado nos costumes, nos gostos do cliente, né? Isso aumentou muito depois da pandemia também. A gente sempre traz a pandemia como marco aí, porque acabou tendo, além do imediatismo e tudo consumidor, acabou fazendo com que os algoritmos também se moldassem cada vez mais, para ser mais potente nesse sentido, e trazer, então, essa garantia que eles não iam ficar para trás e iam estar acompanhando o interesse do cliente, né? E essa estratégia é muito bacana, porque esse tipo de estímulo, né, que o algoritmo faz, ele está diretamente interligado com a quantidade de vendas que um grande marketplace que adota esse tipo de solução tem, porque tem muitos clientes que compram por conta desse estímulo repetido, né? Eles estão pesquisando um produto, pesquisam 2, 3 vezes, o algoritmo já percebe, né? A inteligência artificial já percebe esse padrão, né? Porque eles são muito orientados a padrões e começam a estimular essa venda, né? E isso daí acaba pegando todas as etapas, porque se estimula a venda, aquele marketplace vai ter maior venda, e ele, de repente, ele contrata uma plataforma TMS como a Drivin para poder fazer a gestão das suas entregas, seja no Ship from Store, Ship from CD, ou seja, em qualquer outra operação, né? Então, muito dessa base de dados, desse volume, é estimulado pela inteligência artificial. Então, olha que bacana. Lá atrás, o início do processo se deu por estímulo de inteligência artificial, né? Substituindo alguns tipos de estímulos de marketing que existiam no passado, como banners, revista, propaganda em bancas de jornais.
É bem interessante como que mudou toda uma questão de marketing digital para estímulo do consumo. Em outras palavras, é a questão da personalização, né? Então, a questão da personalização, acho que é a palavra-chave nesse caso. Aí a gente vai ter outros estímulos, outros fatores aí linkados à inteligência artificial, experiência do cliente, reconhecimento de voz, por voz, né? Análise de dados, toda a parte aí do direcionamento conforme justamente a demanda. Então, é justamente isso, garantir que a gente vai ter aí essa demanda do cliente atendida de maneira efetiva, né? E assim, pessoal, descontraindo um pouco, se a gente hoje já lê, né, as principais notícias em alguns dos newsletters que assinamos, ou então em sites que muito navegamos, muitas das notícias são orientadas para o tipo de conteúdo que você acessa, né, naquele portal, por exemplo. Imaginem só na logística, que a gente também pode usufruir dessa inteligência artificial para conhecer melhor os nossos clientes, né, e conseguir trazer soluções customizadas. Bacana, é isso mesmo. Aliás, eu já ia tocar nisso, né? Você já me traz o que a gente pode estar prevendo, né, e esperando para daqui para frente, né? Daqui para frente, né? E de que forma as empresas, inclusive nós aqui, nós que somos, que fazemos parte, né, estamos todo dia nesse universo, profissionais, especialistas em logística, o que a gente pode esperar do futuro, né? O que vem por aí? Primeiro, não só de mais inovações, de mais funcionalidades, tanto para as plataformas, como isso que vocês acabaram de citar, a experiência do cliente, né? Voltando um pouco atrás do que o Marcos falou, logo quando começamos, sobre rotas e essa otimização toda, me lembrou da última milha, que é uma modalidade que se utiliza demais, né? Até pela sua própria característica, né? De respeitar uma série de variáveis, né? Como janelas, né? Janelas, restrições, enfim. E quanto isso vai em direção à experiência que o Lucas falou, ou seja, se na última milha nós temos uma utilização ampla de todos os aspectos da inteligência artificial e seus algoritmos, é para justamente resultar numa melhor experiência. Eu acho que é por aí. Não é, Marcos? Mais ou menos com aquilo que você falou logo no início, né? Eu citei essa da última milha porque, por característica, é uma modalidade que se usa demais pela sua própria característica, né? Sim, se você pegar os geradores de carga, né? Se for uma indústria, beleza, o foco dele é transporte T1. Se você pegar um varejo, cara, ele vai ter o transporte de T1 dentro do escopo dele operacional? Muitas das vezes vai ter, né? Transporte do CD para um cross-docking, por exemplo, dando o exemplo de um transporte T1, né? De uma fábrica para um CD. Porém, ele vai ter, o foco dele vai ser atender o cliente dele final, então o T2, sim, que a gente chama de última milha. Então, eles estão muito preocupados com a experiência do cliente, né? E aí, por isso que a Drivin, ela já tem fortemente dentro da sua solução, módulo de NPS, para poder mensurar, né, qual que é a experiência do cliente para receber esse tipo de pedido, né? Então a gente consegue customizar perguntas para o cliente final, né? O cliente customiza, a gente traz para o cliente final para justamente extrair dados. A Drivin sempre vai incentivar a extração de dados da forma mais detalhada possível para ajudar o cliente na estratégia dele. E aí o mais legal disso tudo é que, cara, a gente sempre vem falando de jornada, experiência do cliente, sempre batendo muito forte nessa tecla. E agora a gente também está começando a olhar também não só a experiência do cliente final, né, do consumidor, né, que compra no varejo, mas a experiência também do cliente B2B, sim, né, o cliente da Drivin, né? O que o cliente da Drivin quer ver? Cara, ele quer ver o que a Drivin vai trazer para ele de economia de pegada de carbono, de economia de quilômetros rodados, né? Por quê? Todas as empresas estão olhando muito forte para essa questão, não somente por conta da agenda de 2030, né, da redução da emissão de CO2, mas porque as empresas, elas enxergaram que isso traz um valuation para elas, né, quando elas são empresas que fazem a famosa economia verde. Legal. Excelente, Marcos, excelente. E isso já me leva para o próximo tema. Tá na hora, tema. Eu ia comentar. Para o próximo tá tema. Na hora. Esse valuation que você acabou de citar, o que agrega valor, né? O que agrega valor.
a famosa logística verde, que a gente tem tanto falado, né? E é isso que eu queria começar agora com vocês, é falar um pouco do nosso um próximo assunto, que é essa nova parceria Driving, né? Que vem agregar muito a nossa plataforma e o que nós oferecemos, né, para o mercado. É a parceria com a Carbon Neutral, que visa justamente agregar valor, como o Marcos falou, não é isso? Sim. E eu tô sabendo, eu fiquei escutando aí, um passarinho me falou que tem um belo videozinho, assim, bem pequeno, bem curto, mas muito rico de detalhes, que dá um belo spoiler sobre isso. Show! Bora, vamos dar uma olhada? Vamos ver. Bora lá! Toda viagem tem um impacto em nosso planeta. Agora com o novo dashboard de emissões Driving, desenvolvido pela Carbon Neutral. Calcule as emissões de sua operação. Compense seu impacto ambiental. Faça parte da revolução verde com a Driving. Juntos por um futuro mais sustentável. Bacana, né? Juntos por um futuro mais sustentável, né? Compense. Que bacana. Isso não só, claro, visa agregar muito valor às marcas, né, às empresas, à operação, mas traz aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, né? E é uma tecla que a própria utilização de tudo aquilo que a gente falou antes, né, dos algoritmos, de tecnologia, traz uma rentabilidade, um valor para as operações sustentáveis, né? E o que vocês acham? Até, Henrique, vem na sequência também o QR Code da Carbon Neutral, né, dessa parceria aí. Tá aqui na tela já, então quem quiser se inscrever já pode se juntar aí a essa revolução que a gente tá liderando aí nessa questão, as pegadas sustentáveis, nessa revolução verde. E para quem não sabe também, né, a Carbon Neutral, para contextualizar também um pouco, essa parceira nossa é uma empresa global aí, a Carbon Neutral líder também nessa parte de gestão justamente da pegada de carbono, né? Reconhecida globalmente, por ter esse selo Carbon Neutral, e desenvolvido também sobre o Carbon Neutral Protocol. Então, tem todos os protocolos, tem informação aí, a gente tem já mais de 1, 2, 3 aí artigos falando sobre essa parceria recente aí, mas que já está divulgada e disseminada aí a 4 cantos do mundo. Então, todo esse padrão global aí em neutralidade do carbono já está em andamento com esses dashboards que a gente vai falar agora para frente aí, com a Carbon Neutral Driving, né? As certificações, né, Lucas, que você citou, principalmente as certificações que já estão todas protocoladas. Não, é legal que, assim, né, a Driving ela já nasceu com essa pegada sustentável, porque a partir do momento que você desenvolve uma plataforma que vai trazer rotas mais otimizadas, né, vai resolver problemas logísticos no que tange entregas, coletas, melhorar o fator de ocupação dos veículos para se usarem menos veículos, você já está falando de uma empresa que nasce com uma consciência sustentável. Agora, o que a Driving está fazendo, ela só está reforçando esse pilar da sustentabilidade nessa parceria com a Carbon Neutral, né? E o bacana que esse painel que a Driving vai, né, desenvolveu junto da Carbon Neutral, ele é bem riquíssimo de informação. Então, não somente ele vai lhe trazer quanto você reduziu das rotas do seu, né, do famoso as is para o to be, né, mas quanto que você também reduziu de veículos utilizados, né? Então ele vai trazendo esse comparativo, e o legal é que você consegue fazer comparações históricas por períodos, né? Então você consegue saber como que você estava, como que você ficou, tudo isso de uma forma muito visual e simples de consumir. O Marcos, eu já ia fazer uma pergunta, ele já me respondeu umas 3, 4 perguntas de uma vez, né? Ele falou do que a Driving já tem como pilar, né? Já tem como pilar, e já falou dos benefícios, o que lhe traz de benefício esse novo painel. E o Lucas, pegando carona aí no que o Marcos falou, desses benefícios, como é que esse painel pode, como é que essa nova parceria pode otimizar essa operação e otimizar a experiência do nosso cliente?
essa parte aí, o Marcos já quis responder as perguntas para sair pro final de semana mais cedo, ainda tem sexta-feira, amanhã. Mas essa parceria que o Marcos vem falando aí também, a gente acaba compensando, né, como a gente viu no vídeo aí, as emissões da própria frota de transporte. E aqui o interessante é o que não importa se a empresa tem frota própria, mas também está junto com as frotas terceiras, né, com os veículos dedicados. Então, não vai estar apenas diretamente impactando a sua própria operação, mas os parceiros que nela estão, né? E aí, claro, agregando, né, para o mundo inteiro. Então, tem essa compensação aí das emissões da frota de transporte, adquirindo, como que faz isso? Adquirindo créditos justamente de carbonos certificados, como tu tinha bem salientado, né? E com esse painel de controle ali, como o Marcos falou, é bem assertivo, bem fácil, interativo, intuitivo e também dinâmico, né? Isso é uma das premissas aí também da Driving, que a gente traz esse dinamismo em tudo. Então a gente acaba fazendo o quê? Com esse painel, todo esse painel de controle, esse dashboard também que a gente chama, a gente pode medir justamente as emissões, né? E com a ajuda da Carbon Neutral compensar o impacto ambiental, contribuindo justamente aí para a preservação do meio ambiente. Ainda nessa pegada que o Marcos vinha falando e o Henrique estava concluindo, a gente tem, que a gente chama aí do Drive Rewards, né? Então, não apenas lá, uma década atrás, a gente, né, com as premissas sustentáveis já iniciando a história, ao longo dos últimos anos, a gente criou também o Drive Rewards, que traz também essa pegada sustentável, né? E aí, agora, consolidando com essa parceria da Carbon Neutral. Então, a gente consegue aí linkar de ponta a ponta a operação, pensando também na parte sustentável, né, que é o que? O caminho ideal seria medição, redução e compensação, né? Então, esses são os três pilares aí dessa parceria. Não, e acho que, até dando uma complementada nisso, eu vejo muito cliente perguntando, legal, a Driving faz o melhor planejamento da rota, e beleza, se eu comparar o cenário que eu tinha com o cenário atual, eu consigo enxergar o que a Driving vai me trazer de otimização e, consequentemente, uma redução de rota, de combustível gasto e etc. Mas como é que vocês medem isso na prática? É muito simples, pessoal. Os motoristas, sejam ele bem salientado pelo Lucas, próprios ou terceiros, eles vão estar usando o aplicativo da Driving para fazer a execução das rotas, né? Então, a partir do momento que o celular do motorista, ele se torna também um GPS para nós, ele também se torna a fonte de dados para eu conseguir entender deslocamento do motorista, qual rota que ele seguiu, como que ele fez a execução daquela rota e demais funcionalidades e ações que o motorista vai fazendo ao longo do trajeto. Então, essa é a resposta. O aplicativo da Driving do motorista, ele serve de base para eu conseguir mensurar algumas informações. Eu acho que o Henrique... Eu acho que está no mudo. Perdão, o que o Lucas e o Marcos salientaram agora me faz pensar em outra coisa, né? O Lucas falou que o painel, e já é uma característica, né, da plataforma e do próprio aplicativo que o Marcos citou agora, que vai na mão do motorista e do principal usuário, são intuitivos, ou seja, é tudo muito intuitivo. Então, não é necessário uma equipe especializada, né, mesmo que uma empresa não tenha, uma organização não tenha uma equipe especializada em sustentabilidade, uma área dedicada à sustentabilidade, essa nova parceria vai auxiliar muito nessa gestão, não é? Sim, não, com certeza. Até isso me remete a que os clientes sempre perguntam, né? Tudo bem, bacana, tem um aplicativo, ótimo, é inovador na categoria, tem essa parceria com um líder global na pegada de carbono, e questões, né, como é que a gente consegue comprovar isso? Questões de certificações que o Henrique tinha comentado, sanitado. Tem N, né, a gente não vai entrar uma a uma aqui e destrinchar elas, elaborar elas, mas tem com padrão internacional como VCS, Gold Standard, ACR, MDL, entre tantos outros, né, então só para jogar aí a informação, quem tiver interesse também para vir nos contatar, eu, Marcos, Henrique, estamos à disposição, a equipe inteira da Driving,
mas só para citar também alguma desses certificados padrões aí que muita gente aí, os mais especialistas no assunto, questionam bastante, né? Exatamente, bom ponto, Lucas. E acho que também a gente não poderia deixar de mencionar que para a contratação da Drive-In, para uma demo, né, um contato inicial, um conhecimento inicial da nossa plataforma, por favor, escaneie o nosso QR Code que aparece aí no lado canto direito inferior da sua tela, para agendar uma demo conosco. Estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas e trazer para vocês a melhor experiência. Tá na tela aí, tá na tela. É só escanear e entramos em contato, enfim, fique à vontade. Lucas? Show. É isso aí, então. Mais uma vez essa parceria. Meu som sumiu por alguns segundos aqui, eu não ouvi vocês. Mas, enfim, aqueles que nos assistiram, que tiveram oportunidade de compartilhar um pouco das novidades, né, que trouxemos e de outras que virão, de funcionalidades, de uma nova parceria, dessa abordagem que trouxemos sobre tecnologia, principalmente a inteligência artificial. Por favor, contribuam conosco, acessem todas as nossas redes, né, o YouTube, né, estamos no YouTube, o nosso podcast, as nossas redes sociais, entre em contato conosco, apareceu agora mesmo aí o QR Code para agendar uma apresentação, uma demo, tanto eu, Lucas e Marcos, e continuamos por aqui. Por favor, entre em contato conosco, qualquer dúvida relevante, qualquer comentário, qualquer sugestão, estamos à disposição. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer novamente. Obrigado, Lucas, obrigado, Marcos, pela cooperação, pelo papo, é sempre muito bom. E esperem o nosso próximo podcast com mais novidades, mais interação, vamos falar mais sobre o nosso universo de logística. Obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado, Henrique, obrigado, Marcos. Obrigado, Henrique, Lucas, obrigado a todos, um abraço. Abraço, valeu, até a próxima.